Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E olha aqui a gente falando de Deadpool na Batcaverna. Esse anti-herói da Marvel que adora fazer piadas de metalinguagem e quebrar a quarta parede. É claro que de tempos em tempos, né, ele consegue falar da concorrência, no caso a DC, né? O Deadpool ao longo da sua história não conseguiu se conter e ele já teve momentos em que apareceu em histórias da DC ou fez menção a personagens da editora concorrente. Pois é, no vídeo de hoje nós vamos listar aí todos os momentos que a gente conseguir lembrar aqui, né, o que a gente conseguir pegar na internet, em que o Deadpool apareceu de fato, né, numa HQ da DC, fez menção ou até quando a própria DC zoou o Deadpool. Porque isso também aconteceu. E galera, só antes da gente começar, né, o assunto principal desse vídeo, você já sabe, né, deixa aquele Deadpool like e também um comentário aí de Deadpool, que isso ajuda bastante aqui nos nossos vídeos no YouTube. Então já deixa aqui nos comentários se você é fã do personagem Deadpool, se gosta dos filmes, gosta dos quadrinhos, ou se lembra aqui, né, faltar algum momento que ele falou da DC ou foi referenciado e a gente esqueceu aqui no vídeo. Deixa aqui nos comentários. E bem, dado esse recado importante, vamos começar aqui então com um crossover, né, do Deadpool com o universo da DC, que é o mais falado e referenciado assim quando você pesquisa nas internets. Ele é muito inusitado porque aqui é um Deadpool que não é bem um Deadpool, mas e ele fica toda hora tentando salvar o Batman e o Superman. E ele salva até de fato. Esse crossover é demais. Na HQ Superman e Batman anual número 1, temos uma história alternativa bem interessante que aparece um personagem que é igualzinho ao Deadpool. Então, oficialmente não é o personagem aqui do Deadpool, porque isso acarretaria em direitos autorais, processo e tudo mais, mas é totalmente para ser esse personagem. Mas aí você se pergunta por que diabos esse personagem aí, totalmente referenciado a um personagem da Marvel, tá num quadrinho do Batman e Superman da DC? Isso se deve ao escritor Joe Kelly. Ele, na história do Deadpool, foi responsável por moldar essa característica do anti-herói que quebra a quarta parede. E eis que em 2006, quando Kelly estava escrevendo essa história anual da HQ Superman e Batman, ele conseguiu inserir o Deadpool de uma maneira criativa e divertida para que a Marvel não pudesse processar ele. E assim, essa história de bastidores do próprio roteirista do Deadpool dibrando ali, né, a Marvel editora e conseguindo colocar um personagem que ele gosta muito numa história da DC, vou te dizer que combina bastante com o próprio personagem Deadpool. Mas vamos agora para a história. Nela, Bruce Wayne e Clark Kent estão num cruzeiro, quando uma fenda temporal, do nada, aparece em cima do navio. E nisso surge dessa fenda alguns integrantes do Sindicato do Crime. Só que dessa abertura aparece também esse exterminador de outra terra, que é a lata do Deadpool. Esse exterminador tem a personalidade do mercenário da Marvel, faz piadas e o seu traje lembra muito esse anti-herói. Ele também é imortal e se recupera de feridas rapidamente. Lembra alguém? Ele tá ali protegendo o Bruce, porque ele foi marcado para morrer pelo verdadeiro exterminador. Ou seja, nessa HQ temos o encontro épico do Deadpool, Exterminador, Batman, Superman e alguns membros do Sindicato do Crime. Quem é que não vai reclamar desse crossover aí? E a HQ é cheia de piadas e referências. O Bruce e o Clark têm momentos de bromance, como quando eles têm que dormir juntos na cabine deles, e quando o Deadpool chega ali, ele faz uma referência aos filmes Titanic e Brokeback Mountain, por causa de todo o contexto ali, né? Esse Deadpool salva o Bruce diversas vezes, mas ele sempre acaba tendo ferimentos fatais. Ele é metralhado pelo Exterminador e depois ele atinge a Supermulher, que também está nessa história, com seu próprio braço arrancado. Outro detalhe é que o Deadpool tenta revelar o seu nome, mas ele é sempre interrompido por outro alguém. Tem uma hora que o Exterminador pergunta para ele qual que é o seu alfaiate, cutucando a ferida do plágio desse personagem. Esse mercenário acaba salvando a vida dos heróis várias vezes, mas no fim ele volta para sua terra ao ser sugado por aquela mesma fenda dimensional. E o melhor mesmo é que nesse finalzinho ali o Deadpool tá quase falando o nome dele quando vem essa fenda aí e suga ele sem ele poder falar o nome e evitar um processo também nessa história, né?
Bom, indo agora para um próximo momento, o Deadpool ele resolveu cutucar aqui um filme que o pessoal não fica muito acalorado debatendo, que é o Batman vs Superman. É um filme super tranquilo, né, que todo mundo tem um consenso. Na HQ do crossover do Miranha com o Deadpool, ocorre uma menção engraçada ao filme Batman vs Superman. Nela, o Deadpool encontra o Aranha porque ele fica sabendo que Hollywood está fazendo um filme dele. E como o Miranha teve vários filmes lançados, ele achou que seria uma boa conversar com ele. E no final dessa HQ, eles vão assistir esse filme. Mas não é do Deadpool, e sim de um tal Nighthawk vs Imperium, o Bocejo do Tédio. Olha esse nome aqui, uma clara alusão ao título do BVS. O Deadpool ainda pergunta pro Miranha por que os heróis do filme estavam lutando em um minuto e depois eles viram melhores amigos. Olha aqui de novo uma maldade. Eles ainda terminam zoando aquela cena das logos da Liga da Justiça no laptop da Diana. Bom, e aqui eu não vou mentir porque eu tô com o Deadpool, porque essa cena aí do BVS com as logos ali da Liga da Justiça, ensinando direitinho ali cada membro, olha, é uma das piores que eu acho que já vi no cinema. E agora, na próxima referência, teve uma muito legal do Deadpool envolvendo a revista que começou tudo ali com Batman, né, que foi a Detective Comics. Na edição número 27 da HQ do Deadpool de 2014, temos essa capa alternativa. Bom, e aqui vocês pegaram a referência dessa capa, né? É a recriação da Detective Comics número 27, que foi a primeira aparição do Batman. E o mais engraçado é que na capa original do Deadpool é dito que essa é a edição 27 mais importante dos quadrinhos. Olha aqui essa afronta. Mas como eu disse lá no começo do vídeo, né, a DC também soube zoar bem o Deadpool. E teve uma alfinetada aí pro personagem em 2018, quando teve uma prévia do desenho da Arlequina que ia ser lançado naquele ano. Nesse teaser, temos a Arlequina e a Hera em sua cela em Arkham. A Harley tá falando sobre todas as qualidades que o seu desenho vai ter. Ela diz que vai ter violência, palavrões, é adulto. E então, quando ela tá terminando de falar todas essas qualidades, a Harley vem e fala que, ao contrário daquele desenho do Deadpool, o meu realmente vai sair. Uia, essa aí doeu, hein? Essa alfinetada aí que teve nessa prévia da Arlequina, ela tá fazendo referência a uma animação, né, que ia ser produzida, na verdade, acho que nem chegou a sair muito do papel, do próprio Deadpool. E esse desenho do Deadpool até ia ter uma levada bem parecida com o que a gente viu depois nas 2 temporadas do desenho da Arlequina. Então até vou dizer que foi uma coisa até positiva, porque aí ela se tornou única, né, esse desenho da Arlequina. Esse projeto do desenho do Deadpool tinha o ator Donald Glover na produção, e por diferenças criativas com a emissora que encomendou o desenho, o projeto acabou não indo pra frente. E também teve a vez que o Deadpool se meteu na origem do Batman. Bom, na verdade foi uma espécie de homenagem ali do Deadpool em relação a essa origem do Batman que é tão conhecida. Na HQ do Deadpool número 1, volume 7, o mercenário tá falando com um amigo sobre a sua nova origem nos quadrinhos. E como ela, ao contrário das outras origens de herói, não é nem um pouco simpática. Ele não veio do espaço quando bebê, fazendo alusão ao Superman, aqui dá pra ver o bebê Wadezinho, e então chega a vez dele referenciar a origem do Batman. Temos aqui um casal saindo de um cinema e ele toma um caminho mais curto, enquanto esses personagens falam que isso é muito perigoso. E aí aparece um assassino e mata os pais do garoto a sangue frio. A criança se desespera e o assassino dá a dica para ele não virar um herói justiceiro no futuro e usar um herói mamífero como símbolo. Essa aqui não foi nada sutil, né? Então Deadpool revela que ele não era o garoto, e sim o assassino ali que matou os pais da criança. Esse amigo pergunta pro Wade se isso realmente aconteceu, e este confirma. Mas no fim o Deadpool brinca que talvez isso não tenha dado em nada. E vemos que no futuro esse garotinho virou um assassino. Claro, isso tudo foi uma grande piada ali do Deadpool, falando sobre grandes origens de heróis e tentando falar que a dele, né, não é nem um pouco simpática. E também é uma maneira engraçada, né, de falar dessa origem que todo mundo tenta recontar, mas todo mundo conhece, né, dos Wayne sendo assassinados naquele beco. E claro que o Deadpool tinha que colocar o toque dele ali. Indo agora para a próxima referência, chegou a hora do Deadpool referenciar um dos grandes vilões aí, né, da DC do Batman, o Batman que ri. Isso realmente aconteceu. Essa piada apareceu na HQ Deadpool The End, uma edição única destinada a contar a história final do mercenário. Quando Wade se encontra numa espécie de pós-vida,
ele aparece nessa forma meio de caveira e com espinhos na cabeça, enquanto diz que a vida não faz sentido. Pô, e assim, esse Deadpool tá a cara do Batman que ri, né? Pô, aquele visor ali com espinhos, cara, pô, tá na cara. Mas não acabou por aí, porque ele também veio com falas aí do Coringa. E também com várias cutucadas ali em relação ao universo, principalmente dos cinemas ali da DC. O Deadpool que ri fala que eles vivem numa sociedade e que ele pode dançar em qualquer banheiro, fazendo referência à cena do filme do Coringa e da fala lá do Jared Leto. Tem também outros heróis da Marvel que estão aqui, sem uma esperança e Dark, fazendo graça aos filmes da época lá do Zack Snyder na DC. No final, essa participação aí do Deadpool que ri é só uma possibilidade que eles colocam ali na história de um possível fim ali do Deadpool e que serviu muito mais para fazer graça ali de personagens da DC e do cinema também dos filmes. Tem só outro detalhe também, que esse Deadpool que ri, ele vira uma espécie de Dr. Manhattan e reseta aquele universo que não tinha esperança, que não tinha alegria. E aí tem uma cutucada dupla na DC, né? Que primeiro é aquela coisa dos quadrinhos da DC que tá toda hora rebutando, né? E tem uma nova fase e tudo mais. E de novo falando dos filmes lá daquela época da DC. Mas calma que a DC também quis cutucar de novo o Deadpool de volta. E dessa vez é pra fazer graça, né? Da questão do Deadpool ser uma grande cópia do Exterminador. E é essa piada que rola no HQ solo aí do Damian, que saiu recentemente, né? É durante o arco do torneio de artes marciais organizado pela Liga de Lazarus. E tem vários lutadores ali, inclusive esse curioso personagem chamado Respawn. Ele lembra muito o visual do Exterminador, mas as suas cores e uniformes são um pouquinho diferentes. Lembra alguém aqui, né? E quando o Robin olha pra ele e escuta o seu nome e vê o visual dele, o Damian só comenta dizendo: boa infração de copyright aí, hein? Pra mim foi uma boa tirada aí em relação ao visual dos dois personagens. E bem, a gente também separou algumas menções mais curtas, assim, de um painel ou uma página só, que o Deadpool faz referência a personagens da DC. Na HQ Deadpool Luva do Drácula, o herói enfrenta o famoso vampiro Conde Drácula. E por ser uma história envolvendo vampiros e morcegos, claro que o Batman teria que ser citado. Em determinado momento da HQ, o Deadpool diz ao Conde que ele não vai se assustar com a forma de morcego dele, porque justamente ele diz que tem alguém que usa o símbolo do morcego de uma forma ainda mais ameaçadora. Olha aí o Deadpool confirmando que o Batman mete mais medo que o Conde Drácula. O cara falou, tá anotado ali. No selo da HQ Marvel Now do personagem, tem uma passagem do Deadpool numa perseguição enquanto fala com alguém via rádio. Numa tentativa de fazer um pulo para outro prédio, ele erra esse pulo e acerta uma escada. Ele se pergunta como é que o Batman faz parecer isso tão fácil. Enquanto a pessoa no rádio pergunta quem que é esse cara, e o Wade desconversa. Outra menção rápida é na HQ Marvel Comics 1000, onde aparece rapidamente o Deadpool roubando claramente aqui a Batlancha do Batman. Ó, eu fiquei de olho aí nessa Batlancha e pela minha análise aqui, não tem como não ser outra que a Batlancha lá do Batman Eternamente. Clássica. E para finalizar aqui, a gente não podia também de mencionar o Deadpool que apareceu nos cinemas e lá ele fez referência também no filme Deadpool 2. Nesse filme, na cena em que o Wade está enfrentando o Cable na prisão, os dois se encaram pela primeira vez e acabam lutando. Nisso, o Cable pergunta quem é ele, e o mercenário não perde a oportunidade e fala isso. Ainda nesse filme, tem uma piadinha dele com o BVS. O Deadpool tá falando com a sua mulher que ele se atrasou ali porque ele tava lutando com um maluco de capa. Mas que quando ele descobriu que o nome dele era o mesmo da mãe dele, eles viraram amigos. Pô, e dá pra ver aqui que o melhor assunto da DC pro Deadpool é o BVS. O cara não perdeu a oportunidade de fazer uma graça em relação a esse filme. E bem, galera, esses aqui foram os momentos que a gente conseguiu separar em relação aí ao Deadpool fazendo referência ao universo da DC e até o contrário, como a gente pôde ver aí. Com certeza essas não foram as únicas e também vão ter muito mais no futuro, porque é do personagem ficar fazendo essa quebra aí da quarta parede, fazer piadas da cultura pop, e quem tá sempre alta aí é o Batman, então ele sempre vai ser motivo de piada aí pro Deadpool. E também vai ter o contrário, porque a DC sempre pode fazer essa piada em relação a Exterminador e Deadpool. Mas agora eu quero saber de vocês aí se a gente deixou alguma menção, alguma referência que vocês sabem de fora, e também coloque aqui nos comentários qual que foi esse o melhor momento envolvendo Deadpool e DC que apareceu nesse vídeo. E já sabe também, né, galera, se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quer mais vídeos da Batcaverna por semana, nos considere apoiar no Padrim
e também no clube de canais do YouTube, e tem os links dos dois projetos aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau!